Olá, minha amiga. Olá, meu amigo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Espiritismo em 30 Minutos. Eu sou Adriano Marte e hoje estou acompanhado pelo Osmar e pela Kátia para mais uma reflexão sobre as lições do Espiritismo. Sejam bem-vindos, pessoal. Olá, Adriano, Kátia. Olá, amigos que nos acompanham em nosso podcast. Uma grande alegria estarmos juntos novamente para refletirmos um pouquinho mais nos ensinamentos espíritas. Olá, Osmar. Olá, Adriano. Olá a todos os amigos que nos acompanham aí no nosso podcast. E com grande alegria que a gente se encontra aqui para trocar algumas ideias aí sobre um assunto tão interessante. No episódio passado, a gente falou um pouquinho sobre reencarnação e sobre a justiça e misericórdia divina de nos proporcionar, né, outras possibilidades de vida e de experiências na Terra. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre dois temas que geram muitas dúvidas para as pessoas que nos acompanham, que é sobre a doação de órgãos e a cremação na ótica espírita. E eu gostaria de começar perguntando para vocês aqui, qual é a visão espírita desse ato, né, de doação de órgãos depois da desencarnação. Então, para a gente começar a comentar esse assunto, a gente tem que lembrar um pouquinho a nossa Constituição, né? Ou seja, o que somos, né? E na visão espírita, nós somos espíritos com um perispírito, que é o corpo espiritual, já citado inclusive por Paulo de Tarso, né? Ele diz: morre esse corpo material, ressuscita esse corpo espiritual. Jesus prova a existência do perispírito quando ele aparece espiritualmente para Maria de Magdala na chamada ressurreição, que se você lembrar, amigo ouvinte, lá no Evangelho de João, nós temos, no capítulo 20, nós temos a narrativa da aparição de Jesus, e Maria vai visitar o túmulo, né? Ele está aberto, está vazio, e ela vê um jardineiro. A narrativa é exatamente assim, né? Ela vê um jardineiro, ela pensa que é um jardineiro, começa a conversar com ele, diz: Senhor, se o levou embora, diga-me onde o colocou e eu levarei o corpo, né? E aí Jesus, ela se volta para Jesus e ele lhe diz Maria. Então ela diz em aramaico Rabone, que quer dizer mestre, ou seja, ela achava estar vendo um jardineiro. Mas ela conhecia Jesus, então não pode ser uma aparição material, tem que ser uma aparição espiritual. E assim também ele vai aparecer no mesmo dia para aqueles dois discípulos que iam de Jerusalém para Emaús, na famosa aparição na estrada de Emaús. Ou seja, Jesus está provando a existência do perispírito. Quando acontece a morte do corpo físico, há o processo de desencarnação para o processo de libertação do espírito com o seu perispírito do corpo físico. A pergunta 164 do Livro dos Espíritos, ela vai ser a regra para o processo de desencarnação. Ou seja, nós entendemos na doutrina espírita que a doutrina não inventa nada, não cria nada, né? Ela constata uma realidade que está na natureza. Então esse processo de desencarnação é natural, assim como a reencarnação, né, quando o espírito retorna ao corpo físico, é natural. E as pessoas às vezes olham os exemplos da literatura espírita achando que aquele exemplo é a regra. Não, aquele é um exemplo. A regra está na resposta da pergunta 164, que Kardec faz assim: todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo. Então há um processo de adaptação dessa separação que Kardec vai chamar de perturbação espírita, que não é perturbação no sentido de estar desequilibrado necessariamente, é uma adaptação ao retorno do espírito ao mundo espiritual, porque ele estava condicionado à matéria, né, desde que está vivendo nela um bom tempo, normalmente, né? E a resposta é assim: não. Não o quê? Não é a mesma, não é o mesmo grau e não é o mesmo tempo para cada um. Por isso depende da sua elevação. Aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea, enquanto o homem carnal,
cuja consciência não é pura, conserva por muito mais tempo a impressão da matéria. Então não há mais a matéria. A matéria deixou de mandar informações e percepções ao espírito, porque a matéria morreu, se desintegrou. Então é uma questão de consciência, uma questão de identificação, de impressão da matéria. E isso é espiritual, isso é moral, não é mais físico. Não é mais físico. Então isso é importante a gente entender, né? Não é mais físico por quê? Porque a matéria deixou de dar informações para o espírito, porque ela se desintegrou pela morte orgânica. Esse é um processo natural que todos nós passamos, não só nesta vida, mas em todas que nós já tivemos. Então, se é uma questão já moral, se é uma questão de identificação com a matéria, você é uma questão mental, uma questão espiritual. Então, você tem aí uma outra condição, é o preparo para a desencarnação. É o mérito na desencarnação, né? E esse mérito está vinculado com a consciência, está vinculado com o bem que se faz. Aquele que está depurado, né, na resposta do Livro dos Espíritos, é aquele que faz o bem dentro das suas possibilidades. Aquele que se desprendeu da matéria durante a vida corpórea é aquele que tem uma identificação com o mundo espiritual. Aquele que tem já, vamos dizer assim, um preparo, né? Seja ele pelo conhecimento da vida espiritual, mas sobretudo pelo bem que se faz. Então, diante disso, o, tudo que se fizer com o corpo vai ser em termos materiais, não vai ser em termos espirituais, porque depende da identificação do espírito com a matéria. Portanto, a gente tem que se preparar para a desencarnação e pensar que é um processo natural. Aí, a gente tem informações dos espíritos sobre a doação de órgãos da cremação, porque a gente aproveita essas lições dos espíritos através da mediunidade para entender o que aconteceu com eles. E aí você tem uma variedade de narrativas, né? Você tem Nosso Lar, por exemplo, que é a obra mediúnica de Chico Xavier, de André Luiz, e ele descreve a desencarnação dele, é um exemplo. Você tem outros exemplos, por exemplo, Patrício no livro Violetas da Janela. Você tem, por exemplo, o irmão Voltei no livro, aliás, o irmão Jacó no livro Voltei, né? Que ele descreve o processo de desencarnação dele. É uma outra forma, já não é a mesma do André Luiz, né? O André Luiz é um exemplo da vida que ele teve, com as dificuldades que ele teve e o que ele encontrou no mundo espiritual do que ele realizou em vida. Nós sabemos, é muito público, muito conhecido, toda a vida que o André Luiz teve na matéria. Então, esse é um exemplo. O irmão Jacó, no livro Voltei, é outro exemplo, já muito mais agradável, vamos dizer assim. E outros exemplos. E aí vamos encontrar depois, durante o episódio aqui hoje, nós vamos comentar isso, né? Exemplos de espíritos que fizeram a doação de órgãos e como se encontraram no mundo espiritual e o que impactou na vida deles essa doação de órgãos. E, Osmar, na sequência, eu acho que vale a pena a gente comentar a questão 165, que diz o seguinte, né? Lá do Livro dos Espíritos. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação, né? A perturbação que Osmar já comentou. E aí os espíritos respondem: uma grande influência, pois o espírito compreende antecipadamente a sua situação, mas a prática do bem e a pureza de consciência são o que exerce maior influência. Por que eu queria citar essa questão do Livro dos Espíritos? Porque nós estamos aqui hoje, né, estudando sobre o Espiritismo. Então, esse conhecimento tem que ter uma utilidade na nossa existência. Todo o conhecimento que nós recebemos, principalmente os conhecimentos morais, eles têm que fazer diferença na nossa condição hoje material na Terra. E aí, nós precisamos pensar também que nós somos espírito em essência, né? Nós somos espíritos e estamos numa condição de encarnados hoje.
né? E a gente já viu, acho que em episódios passados, que nós somos corpo, perispírito e espírito, né? Então, o espírito para reencarnar, ele precisa desse liame que é o perispírito. E aí essa questão da perturbação que a gente fala no plano espiritual, que é essa adaptação, nós não levamos o corpo, nós levamos o espírito e perispírito. Tudo que nós somos está ali, na memória, né? Tudo que nós construímos nessa existência está ali, no perispírito, na condição de memória. Então, eu acho que hoje o que fica mais impregnado na nossa conversa de hoje é a questão do desapego. Então, por isso que os espíritos falam o seguinte, né? O conhecimento é importante, mas a prática do bem e a pureza de consciência são o que mais exerce influência, né? De maior influência na hora dessa menor ou menor perturbação. Então, se eu for a minha condição aqui no planeta Terra foi de desapego, já ir me desapegando, e quando eu digo em desapegar, a gente tem que pensar em coisas até pequenas. Então, a partir dessas coisas pequenas que nós vamos nos desapegando, nós vamos entendendo que nós temos que nos desapegar do nosso corpo físico quando nós vamos para o plano espiritual. E é uma questão consciencial, porque não existe mais a matéria. Por isso que o Osmar fala que é uma questão moral. Então, se pergunte hoje quais são os apegos que eu tenho hoje. Né? Uma pessoa me fala assim: eu tenho um apego a CD. Né? Tempo do CD. Não quero me desfazer do CD. Eu tenho apego à roupa. Então, às vezes, eu tenho alguns apegos que denotam que materialmente eu ainda estou muito apegada. Quem dirá ao corpo físico? Então, devo fazer a doação de órgãos? Isso é uma questão consciencial. Se eu tiver consciência do que eu estou fazendo e que eu já tenho um desapego, então eu acho que hoje fica a questão assim: desapego, doação e gratidão. Então, se eu tenho total desapego já, que eu já deixo isso conversado, né? A questão de doação de órgãos, sei lá, a gente vai estar comentando no decorrer do programa, mas conversando com os meus entes queridos para que faça a doação, porque vai haver gratidão de ambas as partes, né? Daquele que se desapega da materialidade e aquele que ainda necessita da matéria para ficar aqui no plano no plano material. E da parte prática, existe algum tipo de prejuízo ao espírito desencarnado pela doação de órgãos? Quer dizer, a gente entende aí que existe esse perispírito que faz a conexão entre espírito e corpo. E a gente sabe também que as nossas ações no plano material geram marcas no perispírito. Essa doação de órgãos, ela pode trazer algum tipo de prejuízo ou dano, entre aspas, aqui ao perispírito ou não? Pelo contrário, ela vai trazer benefícios, porque você pensa que qualquer atitude que você faça fisicamente repercute espiritualmente. Então, se eu me prejudico a minha saúde, né? Então, tendo uma alimentação desregrada, com substâncias entorpecentes, tóxicas, isso me prejudica fisicamente e vai repercutir espiritualmente em processos de expiações futuras. Ao contrário, quando eu faço o bem para o próximo, isso repercute positivamente no meu perispírito. Então, a doação de órgãos é um ato de amor e caridade. Você está auxiliando uma outra pessoa a ter uma qualidade de vida, a ter até mesmo manter-se encarnado. Então, como um ato de caridade, não pode qualquer ato de caridade gerar problemas a quem faz a caridade. Não é a caridade em si, né? Então, é a necessidade espiritual de cada um. Se eu faço, se eu tenho um processo de amor e caridade ao meu próximo, isso vai me beneficiar. Vai ser sempre vamos dizer assim, um argumento a meu favor. É uma defesa, né? Chico Xavier diz que o amor e a caridade que fazemos ao próximo é nosso advogado em toda parte. Então vai nos auxiliar. Agora a questão é minha, íntima, se eu tenho algum tipo de necessidade espiritual de passar por algum tipo de dificuldade, né? Então não é a doação em si, mas é a minha. Então doando ou não doando,
vai haver uma necessidade reencarnatória minha. A doação vai amenizar, vai auxiliar, porque é um ato de caridade. Mas eu posso, eventualmente, pelo meu apego, como nós já falamos aqui, pelas minhas dificuldades de me desvencilhar do condicionamento mental da matéria, eu posso passar por algum tipo de dificuldades no mundo espiritual, especialmente aqueles que lesam a si mesmos, têm uma vida desregrada, no crime, na criminalidade, na violência, nas, quando lesa o próximo, né? Quando é uma pessoa que tenha desrespeito com o próximo e com a si mesmo. Mas sempre o amor e a caridade serão nossos advogados em toda parte. Olha a resposta interessante, né? Sempre profunda que Chico Xavier dá sobre esse assunto no livro Lições de Sabedoria, que é um livro que tem entrevistas dele na Folha Espírita, né? Que é um jornal Folha Espírita da editora Fé, da doutora Marlene Nobre, né? Doutor Freitas Nobre. Então, eles coletaram nesse livro muitas entrevistas do Chico na Folha Espírita. E a doutora Marlene pergunta para ele que ele acha da doação de córneas, porque na época o que se tinha mais era a doação de córneas, né? Haveria algum tipo de repercussão para o lado do perispírito, uma vez que elas devem ser retiradas momentos após a desencarnação do indivíduo? E olha a resposta do Chico. Sempre que a pessoa cultiva desinteresse absoluto por tudo aquilo que ela cede para alguém, sem perguntar ao beneficiado o que fez da dádiva recebida, sem desejar qualquer remuneração, nem mesmo aquela que a pessoa humana habitualmente espera com o nome de compreensão, sem aguardar gratidão alguma, isto é, se a pessoa chegou a um ponto de evolução em que a noção da posse não mais a preocupa, esta criatura está em condições de doar, porque não vai afetar o perispírito em coisa alguma. No caso contrário, se a pessoa se sente prejudicada por isso ou aquilo no curso da vida, ou tem receio de perder utilidades que julga pertencer-lhe, esta criatura traz a mente vinculada ao apego a determinadas vantagens da existência, e com certeza, após a morte do corpo, se inclinará para reclamações descabidas, gerando perturbações em seu próprio campo íntimo. Se a pessoa tiver qualquer apego à posse, inclusive dos objetos, das propriedades, dos afetos, ela não deve dar, porque se perturbará. Profunda resposta. Então é trabalhar o desapego, como a Kátia lembrou, o desapego de tudo, né? Da própria condição de social, muitas vezes, já em vida, inclusive, já encarnado, da condição social, das influências, da beleza, da mobilidade, porque isso tudo vai se perdendo com o processo do envelhecimento. Não é jogar toalha, né? Não é desanimar de tudo, é entender que a gente é espírito e está aqui de passagem. Então as pessoas, não são posses, as coisas devem ser usadas, não são nossas necessariamente, as condições, os cargos são temporários, tudo isso é um instrumento do espírito. Aí sim você está preparado para a doação. E em outros livros, a gente vai comentar ao longo do episódio, tem outras informações sobre isso. No livro Quem Tem Medo da Morte, que é um livro muito interessante, que trata de várias questões relacionadas ao processo da desencarnação, à morte, né? Do Richard Simonetti, ele diz que a integridade do perispírito está intimamente relacionada com a vida que levamos, e não ao tipo de morte que sofremos, ou a destinação de nossos despojos carnais. É sempre assim, né? Você trabalhar sua intimidade, fazer o bem, estar sempre disposto a servir, a pensar como espírito, né? A se desapegar. Isso é sempre, é sempre constante no ensinamento espírita. Acho que dito tudo isso pelo Osmar, tem um livro muito interessante, intitulado Dias Gloriosos, de Joana de Ângeles, né? Psicografado por Divaldo, e tem um capítulo que ela vai tratar de transplantes de órgãos. E nesse capítulo, é, vale salientar que ela vai falar sobre o doador e o receptor. E diz assim, sobre o doador: aquele que oferece conscientemente os órgãos que podem ser úteis, tendo em mente o benefício que podem proporcionar a seus irmãos enfermos, realiza uma doação de alto teor moral,
verdadeira caridade no seu sentido profundo, contribuindo em favor da diminuição das dores na Terra. E aí, sobre o receptor, diz o seguinte: o receptor, por sua vez, atenuadas as causas kármicas do padecimento que sofre, já merece essa concessão divina, tendo ampliada a existência física, a fim de reparar os males causados pelo bem que realize, ao mesmo tempo melhorando as condições de vida no planeta. Então, é uma via de mão dupla, né? Do doador e do receptor. Claro que prevendo tudo aquilo que o Osmar já falou, do desapego, mas se eu tenho a consciência dessa caridade que eu estou prestando, e eu penso o seguinte: é, se, como nós falamos que Deus não iria permitir. A gente sabe que Deus, tudo que acontece aqui é de ordem divina. E se Deus permite que exista a doação de órgãos, é porque há uma necessidade para nós de sermos o doador, ou o receptor daquilo, o doador daquilo que não te pertence mais, porque é algo material. E aquele que está no planeta Terra é dado uma possibilidade, né, dele continuar aqui fazendo bem. E aí, se Deus permite, é porque está tudo correto, né? Então, é só uma questão de consciência. E aí eu fui dar uma pesquisada, sabe? Sobre a legislação brasileira, com relação à doação de órgãos. E aí a gente vê a seriedade que é tudo isso. Né? É muito sério. Então, tem leis que vão permitir, vão possibilitar gratuidade de órgãos, né? Para não haver essa venda de órgãos. Então, existe lei que incentiva a doação de órgãos, existem leis que o cuidado com o transporte dos órgãos, existe lei que fala quem vai doar, quem pode doar, quem pode fazer a doação. Então, gente, tudo isso concorre para o bem. Né? Então, apenas o que nós temos que pensar existe já o desapego? E se não existe, ainda dá tempo de eu pensar em tudo isso, né? Até a hora que eu for partir, eu estar conscientemente disposta a fazer isso. Né? Então, isso tudo traz um progresso para nós, enquanto espíritos, para a humanidade e para aquele que recebe. E olha que bonita o depoimento de um espírito suicida que faz o processo de doação de córneas. Vou trazer para vocês o livro Amor e Saudade, que é um livro de mensagens de Chico Xavier, de familiares, né, a familiares desencarnados que trazem aos seus familiares encarnados. Então é de um jovem chamado Vladimir César Ranieri, que suicida-se com um tiro no peito e dá esse depoimento, dizendo: graças a Deus melhorei da hemorragia incessante que me enlouquecia, porque a gente sabe que o processo do suicídio é a repetição constante daquele ato que traz muito sofrimento ao espírito, né? Depois de algumas semanas de aflição, um médico apareceu com uma boa nova. Ele me disse que as preces de uma pessoa que se beneficiara com a córnea que doei ao banco de olhos se haviam transformado para mim num pequeno tampão que, colocado sobre meu peito, no lugar que o projétil atingira, fez cessar o fluxo de sangue imediatamente. Eu, que não fizera bem aos outros, que me omiti sempre na hora de servir, compreendi que o bem, mesmo feito involuntariamente por uma pessoa morta, é capaz de revigorar-nos as forças da existência. Então ele faz a doação de órgãos e das córneas e a prece de gratidão da pessoa que recebeu as córneas, não sabendo quem era, né? Porque como a carta lembrou, não se sabe o doador, né? Mesmo sem saber quem era, essas preces vão até ele e fazem um curativo espiritual naquele ferimento. Então é um mérito espiritual pela caridade. Então é muito bonita essa história, Vladimir César Ranieri, do livro Amor e Saudade de Chico Xavier. Já comentou um pouquinho sobre a questão legal no Brasil, né? Eu queria trazer alguns dados internacionais sobre doação de órgãos. É,
a Espanha é o país que lidera, né, a doação de órgãos, tendo 49,39 doações por milhões. Em 2023, por exemplo, eles entraram no livro dos recordes pela maior taxa de doação de órgãos por pessoa no mundo, né? E o Brasil tem uma taxa de menos da metade da Espanha, que é 18,65. E muito se explica pela legislação, porque na Espanha existe uma legislação de doação que se chama consentimento presumido, ou seja, todos são potenciais doadores, a menos que a pessoa diga que não quer doar os órgãos dela. Então, é o inverso da lei brasileira, aonde você, aqui no Brasil, você tem que expressar o seu desejo de doar, seja para a sua família, que depois da sua morte vai comunicar, ou por escrito, deixar isso já registrado para que haja essa doação. Então, isso explica muito, né, a necessidade de a gente conversar com os nossos parentes mais próximos sobre essas opções que a gente faz, né, para que a gente possa encaminhar os órgãos, se for esse nosso desejo, né, encaminhar os órgãos para a doação. E aí eu queria fazer uma outra pergunta em relação à questão da cremação. A gente falou bastante aqui sobre doação de órgãos, né, sobre ser um ato de caridade e de auxílio ao próximo. E a cremação? Como que é a cremação na visão espírita? Aproveitando então esse ensinamento que nós refletimos aqui, que a desencarnação ela é a libertação do espírito da matéria, né? Então, o espírito, ele não está mais vinculado fisicamente à matéria, mas pode estar vinculado vibratoriamente ou emocionalmente ou espiritualmente. Então, seja o que for feito com o corpo físico, não vai impactar o espírito se ele estiver num processo de descondicionamento mental. Então, o sepultamento e a cremação são as duas formas que nós temos hoje de destinação dos restos mortais. Perguntado sobre isso, Emmanuel, no livro Consolador, ele diz que a cremação é um processo legítimo de liberação do espírito desencarnado, apenas aconselhando que o tempo de expectativa deve ser mais longo em climas tropicais, esperando 72 horas no mínimo, em câmara fria, né? Para depois fazer o processo de cremação, porque é o tempo médio aí de processo de desencarnação. Já a nossa querida Terezinha Oliveira de Campinas, autora de diversos livros da literatura espírita, especialmente a série Estudos e Cursos, no livro Iniciação ao Espiritismo, ela diz que o corpo é uma veste, né? Nós sabemos disso, um instrumento valioso. Depois de morto, nenhuma utilidade mais tem para o espírito, poderá vir a ser cremado ou lhe serem retirados órgãos para transplantar, sem que disso traga qualquer prejuízo real para o espírito. Nós já falamos sobre isso, né? Pensam alguns que se o seu corpo for queimado ou lesado, haverá prejuízo para a sua ressurreição no mundo espiritual. Entretanto, não é o corpo material que continua a viver além túmulo, nem é ele que irá ressurgir, mas sim o espírito com o seu corpo fluídico, perispírito, que nada tem a ver com o corpo que ficou na terra. Então, esperar 72 horas, segundo Emmanuel, para trazer maior segurança de que se já realizou o desligamento do perispírito e esse processo de doação como um processo natural. Então, é isso, né? A cremação faz parte também, é uma necessidade, muitas vezes social nossa, questão de espaço, questão de higiene sanitária, né? E é lícito, claro, é muito lícito e normal, tranquilo, mas aí você tem que ter essa consciência de esperar 72 horas como orientação do Emmanuel nesse livro Consolador. Gostaria de agradecer a nossa companheira e ouvinte, Suzana Tridapalli, que foi quem nos trouxe este questionamento tão importante através dos comentários dos nossos episódios anteriores. Lembrando a todos que temos um canal de comunicação, onde vocês podem enviar suas dúvidas e sugestões de temas para a gente abordar. E ele é o e-mail espiritismoem30@gmail.com. E para encerrar, eu gostaria da ajuda do Osmar e da Kátia para trazermos as bibliografias deste episódio. Eu vou falar os que eu lembrei aqui, que a gente comentou, que foram O Consolador, de Emmanuel com Chico Xavier, e O Nosso Lar, de André Luiz e Chico Xavier. Vocês falaram de mais livros, pessoal. Se conseguirem nos lembrar de quais foram, por favor.
Falei do Amor e Saudade, que é um livro de Chico Xavier, né, com jovens desencarnados, e Lições de Sabedoria da Folha Espírita, da doutora Marlene Nobre. Falei sobre Dias Gloriosos, da Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo. Maravilha, gente. Ótima semana para vocês. Obrigado pelas reflexões. Ótimos estudos para os nossos ouvintes e nos vemos na próxima semana.